Os irmãos podem tomar seus lugares, por favor. Quero saudar vocês, que Deus abençoe. Grande privilégio estarmos reunidos mais uma vez para o culto ao Senhor, no dia do Senhor, e que somente Ele seja exaltado, seja glorificado em tudo que fizermos aqui nessa manhã. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Jonas. Estamos no capítulo 1, estamos iniciando aí o segundo sermão da série. Jonas capítulo 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo 3, mas eu quero me deter somente no versículo 3 nessa manhã. Jonas 1, de versículo 1 até o versículo 3. Seguiremos então em algumas semanas trabalhando este livro que é tão especial, tão importante para todos nós, na série de sermões expositivos intitulado Ao Senhor Pertence a Salvação. Assim diz a palavra do nosso Deus a partir do versículo 1 aqui em Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, ele desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Meus irmãos, como vimos no último sermão, há 2 domingos passados, o livro de Jonas apresenta somente um protagonista. Do princípio ao fim, o Senhor é o grande personagem dessa história, o único grande personagem dessa história, se compadecendo de um povo perdido, agindo em favor desse povo, enviando o seu profeta, corrigindo a rota do seu profeta fujão. Veremos isso nos próximos capítulos. O resgatando da morte pela boca de um peixe, perdoando a ofensa daqueles indignos ninivitas e, por fim, confrontando em amor o profeta resmungão. Ou seja, Deus é o grande personagem dessa história toda. No último sermão vimos que o Senhor Deus, diferente daquele espantalho criado pelo pensamento deísta, Ele é sensível à miséria humana. Ele não é indiferente à miséria humana, Ele se compadece das suas criaturas. Deus não é capaz de ficar indiferente ao mal gerado pelo pecado neste mundo. Deus age, Deus intervém. Deus não cruza os braços do seu trono dizendo: se virem, façam o melhor que vocês podem. Este não é o nosso Deus. Vimos que esse Deus compassivo agiu por graça, comissionando Jonas para ir até a capital da Assíria, que é Nínive, e pregar contra os seus habitantes o seu juízo, proclamando que a sua ira seria descarregada sobre eles, se eles não se arrependessem, porque o mau cheiro das suas ações havia alcançado o trono de Deus. Deus enxergou os pecados de Nínive, Deus enxergou os pecados daquele povo, e que bênção é sermos descobertos pelo Senhor. Nós vimos isso. Que bênção é ter os seus olhos direcionados para os nossos pecados, para que sejam confrontados, para que sejam tratados. Mas agora, meus irmãos, nós temos a reação de Jonas à ordem do Senhor. Mediante ao seu chamado missionário, Jonas reage de uma maneira. A mensagem para Jonas era: Jonas, levante-se, saia da sua inércia, saia de onde você está e vá para Nínive imediatamente, e diga que derramarei o meu juízo sobre eles. Mas Jonas, meus irmãos, você já conhece bem a história. Jonas ousadamente, Jonas abusadamente, Jonas insanamente, ele toma outro rumo. Ele segue outro trajeto completamente diferente daquele determinado por Deus. Ele rejeita deliberadamente a ordem do Altíssimo e ruma literalmente na contramão da vontade do Senhor. Intencionalmente, meus irmãos, o profeta, ele arquiteta um plano
ele traça uma rota, ele imagina uma forma de se esquivar daquele chamado. Tarsis seria uma excelente opção. Naquele tempo, era o que nós poderíamos considerar o fim do mundo. Tarsis era quase que literalmente o fim do mundo para aquela geração, o limite geográfico conhecido pelo homem, lá pelas bandas do sul da Espanha. Estamos falando de 3.000 quilômetros aproximadamente de distância. E era de fato os confins da terra. O ponto mais distante naquele tempo alcançado pelo homem. Uma viagem para Tarsis durava aproximadamente pelo menos um ano. Um ano navegando. Jonas então desce até Jope, uma importante cidade portuária que ficava na costa do mar Mediterrâneo, onde navios comerciais eles partiam rumo ao ocidente. Jope era a porta de saída para o mundo gentílico, e foi lá que Pedro, como nós lemos há pouco, foi lá que Pedro recebeu a visão dos animais impuros descendo num lençol. Coincidência, né? E chegando ao porto de Jope, o que é que Jonas encontra, meus irmãos? Quando ele chega naquele local, o que é que ele vê? Ele exatamente o que planejava ele encontra no porto de Jope, ou seja, um navio para Tarsis, pronto para embarque, pronto para partir rumo ao fim do mundo. Santa providência, né? Tudo cooperava para o bem daquele servo de Deus. Nessa manhã nos deteremos até este ponto da história de Deus e refletiremos nas intenções do profeta Fujão, refletiremos sobre a bendita graça do Altíssimo que ofende a muitos, que escandaliza aqueles que se julgam mais justos do que os outros, segundo os seus próprios olhos. Veremos também que nem sempre, meus irmãos, o que julgamos ser bênção provém das mãos de Deus. Uma primeira verdade que nós analisaremos e refletiremos nessa manhã é que a graça de Deus ofende a nossa justiça. A graça do Altíssimo ofende a nossa justiça. O texto diz aqui em Jonas, no versículo 3, Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Quero fazer um exercício, um estudo de caso com os irmãos. Imagine que estamos no ano de 1943. Você é um judeu. Imagine-se como um judeu, refugiado na cidade do Rio de Janeiro, distante dos horrores de Hitler, coberto de muitas cicatrizes na alma, algumas no corpo talvez, com o seu psicológico completamente abalado por tudo que você viu, pelas atrocidades que você acompanhou, encharcado de profundas memórias doloridas causadas pelo ódio daquele regime, em oração buscando na palavra consolo para sua alma, talvez lendo alguns salmos imprecatórios, quem sabe, clamando por justiça divina, clamando para que o Deus santo e justo descarregue a sua fúria contra os perversos nazistas, clamando: Senhor, quebra os dentes deles, Senhor, arranca os dentes deles, Senhor, as presas desses leões, tire-as, lendo o Salmo 58, versículo 6. Então você entende em oração e na leitura da palavra que Deus lhe responde de um jeito diferente. Deus diz o que você não espera que Ele diga. Ele quer que você vá até a Alemanha nazista e pregue o seu juízo contra os seus algozes. Quer que você pregue que Ele pesará sua mão sobre eles se eles não se arrependerem. Mas você, como um bom conhecedor do caráter gracioso, misericordioso e perdoador de Deus, sabe que há grandes chances da sua mensagem prosperar, há grandes chances do que você pregar
alcançar um bom solo transformado, e aqueles leões perversos se arrependerem e serem perdoados e poupados do juízo de Deus. Seu medo, meu querido irmão, é prosperar como pregador do Evangelho na Alemanha nazista, e Deus perdoar aqueles malfeitores. O seu medo é Deus os deixar impunes e abrir as portas do céu para eles que tanto mal te fizeram. Você ora o Salmo 56, aquele salmo que nós lemos agora há pouco, só que o Senhor abre os teus olhos para o Salmo 103, que diz: o Senhor é misericordioso, é compassivo, não nos trata segundo os nossos pecados. Esse é exatamente o cenário aqui no texto. Essa é a razão de Jonas ir para o oeste, mesmo Deus mandando ir para o leste. Deus o comissionou a ir até Nínive, a terra daqueles cruéis e sanguinários homens, indignos, malignos, devassos, inimigos do povo de Deus, inimigos de Deus. Deus estava olhando para outras nações. O Deus de Israel estava estendendo a sua atenção para outros povos gentios, que mereciam justiça, não misericórdia. Obviamente que o profeta bem sabia que era impossível fugir da presença de Deus. Jonas não era um nécio, Jonas era profeta do Senhor. Certamente Jonas conhecia o Salmo 139, que diz: para onde eu poderei escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Porque se eu subir aos céus, o Senhor estará lá. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Ele conhecia esse salmo. Ele conhecia essa verdade. Ele bem sabia que até em Tarsis, até no fim do mundo, ele estaria em evidência perante os olhos de Deus. A sua fuga então, meus irmãos, obviamente, não era simplesmente geográfica. Era um protesto. A sua fuga era um protesto, não uma tentativa de se esconder do Deus onisciente, onipresente. A sua desobediência era uma mensagem destinada ao eterno, pois toda ação passa uma mensagem. E que mensagem seria essa? O próprio Jonas nos responde lá no capítulo 4, versículo 2. Ele falando para o Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Essa era a mensagem que Jonas queria passar para o Senhor. A sua mensagem era: eu não acho justo o Senhor estender sua misericórdia para pecadores da pior espécie. Eu não acho justo o Senhor tratar com graça esse povo que não é o teu povo. Não é justo perdoar quem deveria receber juízo. O profeta nacionalista se indignou com a possibilidade dos seus inimigos serem perdoados, e isso fez fugir da face de Deus, o fez pendurar as chuteiras do seu chamado, da sua missão, da sua vocação. Meus irmãos, eu quero fazer já uma breve aplicação. Aqui no livro de Jonas nós temos grandes ironias que apresentaremos no decorrer da série.
Ironias como Jonas rejeitar misericórdia e perdão para Nínive, um povo pagão, um povo perdido, mas acreditar que Israel, a idólatra Israel, a orgulhosa Israel, merecia misericórdia e perdão. Ironias como todos darem ouvidos à voz de Deus, todos, do forte vento obedecendo o comando do Senhor e soprando sobre o mar, sobre o navio, aos marinheiros pagãos que dão ouvidos à mensagem pregada pela natureza, pela boca de Jonas, ao grande peixe que obedece ao mandato de Deus de engolir Jonas, os ninivitas que dão ouvidos à pregação, aquela pequena planta que cresce e morre no dia seguinte, até o verme obedece ao Senhor. Até o verme obedece ao Senhor. Todos os personagens dessa história se submetem, se inclinam diante da autoridade do poderoso Deus. Mas o profeta, o homem de Deus, vira as costas e diz: não, não. Como Pedro fez diante da ordem do Senhor, com aquele lençol com os animais impuros, Pedro diz, Deus disse primeiramente: Pedro, levante-se, mata e coma. E Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Não farei, Senhor. Com todo respeito, Senhor, não te obedecerei. Meus irmãos, a propósito, esse é o mal da nossa natureza. Enquanto toda a criação se submete à voz do Altíssimo, estrelas vagando nas suas órbitas delimitadas pelo Criador, a terra escoltando o sol no seu movimento de translação, nos dando regularmente todas as estações do ano, as ondas do mar quebrando onde exatamente o Senhor bem determinou: daqui você não passa, até os demônios, pasmem, até os demônios se submetem à voz do Altíssimo, por temerem e tremerem aquele que está sentado no trono. Mas os homens, nós, feitos à imagem e semelhança do Altíssimo, dizem não, descaradamente, suprimem a sua voz e vivem para si. Que grande ironia! Enquanto todo o universo se curva perante Deus e reconhece a sua soberania, nós, por tantas vezes, intencionalmente rejeitamos a sua vontade, nos assentamos no trono e dizemos: com todo respeito, Senhor, com todo respeito, não te darei ouvidos, farei do meu jeito, não do seu jeito. Jonas rejeitou a sua missão porque seu pensamento, como o pensamento predominantemente do seu povo, do povo judeu, do povo israelita, era: somente justos podem receber o favor de Deus, os ímpios devem perecer debaixo do juízo. Eles criam no que chamamos de justiça retributiva. Deus abençoa sempre os justos, mas sempre punirá o culpado, o ímpio. Deus sempre terá misericórdia com o teu povo, com a tua nação, mas tratará com severidade os povos estrangeiros, inimigos de Israel. Não era exatamente essa teologia furada que os amigos de Jó possuíam, e até o próprio Jó tinha, o que podemos chamar talvez de uma teologia da prosperidade embrionária. Jó capítulo 4, versículo 7 e 8 diz o seguinte: um dos amigos de Jó o consolando: reflita agora, Jó, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento da sua ira eles perecem.
Por conta desse pensamento, nós podemos detectar facilmente indignação em alguns salmos, em alguns textos bíblicos, indignação por conta do favor de Deus sendo derramado sobre aqueles que deveriam padecer, aqueles que deveriam ser punidos. Por exemplo, Salmo 94, versículo 2 e 3, o texto diz: Levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que eles merecem. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Jó 21, versículo 7. Por que vivem os ímpios? Por que chegam à velhice e aumentam seu poder? O que dizer de Salmo 73 e Asaf indignado com a prosperidade daqueles que rejeitam a Deus? Resumidamente, a justiça retributiva premiava os justos quando praticavam boas ações e punia os ímpios sempre por causa das suas vidas devassas. Por isso os salmistas, por isso os amigos de Jó, por isso esses homens ficavam perplexos quando a retribuição de Deus falhava aos seus olhos. Por isso sempre eles questionavam ao Senhor: por que prosperam os ímpios? O Senhor deveria puni-los. Por isso eles sempre questionavam: por que Deus não faz nada para impedi-los de se darem bem na vida? Por que Deus permite que o justo sofra? Por que Deus deixou os soldados de Pilatos assassinarem aqueles homens que foram ao templo oferecer sacrifícios? Eles foram degolados. Para Jonas, para Asaf, para Elifaz, para Tiago e João, que pediram a Cristo por fogo do céu sobre os samaritanos. É inadmissível Deus tratar com misericórdia pecadores. É inadmissível Deus se assentar para comer com pecadores. Inadmissível. Mas não é justamente para estes que Cristo nos disse que veio a este mundo? Não é por causa de uma única ovelha perdida, que Cristo se pôs a procurá-la, deixando as outras 99 para trás? As 99 que representavam aqueles que se achavam justos e dignos do amor de Deus e que não precisavam se arrepender? A misericórdia divina contraria o nosso senso de justiça. A sua graça ainda nos escandaliza, pois Ele perdoa e salva mediante ao arrependimento gente da pior espécie, gente que muitas vezes sequer nos atrevemos a olhar, viramos a cara por nos acharmos muito melhores que aquele tipo de gente, aquele tipinho de gente. Cristo Jesus, o Deus encarnado, o Deus santo, o Deus puro, o Deus justo, veio para salvar os pecadores mais desgraçados e desprezíveis. E em Jonas ele já nos apresenta essa verdade, um spoiler. E meus irmãos, graças a Deus por isso, porque a esperança para qualquer tipo de pecador, qualquer tipo de gente, para qualquer tipo de pecado arrependido, há perdão. Ele não pisou nesse mundo, ele não viveu uma vida perfeita de obediência, ele não morreu numa cruz por causa de gente perfeitinha, gente bonitinha, cheirosa, exemplar, gente formidável. Não foi por causa dos santarrões que Jesus veio a esse mundo. Ele veio e morreu para devassos. Ele veio e morreu para prostitutas, para ladrões, para adúlteros, para assassinos, para gente ruim como você e eu, mas que se reconhece perdidos, dignos do juízo e que estendem a mão pedindo um Salvador. E talvez você se acha que não se encaixa nessa sórdida lista que eu li. Eu quero te recomendar algo muito importante.
leia mais uma vez o Sermão do Monte. E entenda que o Senhor enxerga as mais profundas intenções. Cristo também veio para aquele tipo de gente que nós fechamos a cara. Eu tenho essa péssima notícia para te dar. Ele também veio para aquele tipo de gente que nós fechamos a cara, cerramos o punho, rangemos o dente e rejeitamos. Para aqueles que decretamos: o inferno te espera, tá? A justiça divina te consumirá, irá te incinerar completamente. Meus irmãos, parece que nós viramos porteiros do céu. Parece que nós viramos porteiros do céu, os justiceiros de Cristo. Que mensagem escandalosa é o Evangelho! Cristo também veio para os vilões, para aqueles que dizemos seria melhor que estivesse morto. E você entende o que eu estou falando? Cristo também veio para um certo ladrão arrependido, que nos seus últimos minutos de vida, confessando a sua culpa perante o Senhor, ouviu dos seus lábios: ainda hoje você estarás comigo no paraíso. Você acha que era gente boa, aquele ladrão que morreu ao seu lado? Talvez você ou eu estivéssemos aos pés da cruz daquele ladrão, dizendo: morra mesmo, desgraçado, morra e vá para o inferno. Meus irmãos, o seu amor e misericórdia estão além das fronteiras que nós criamos, estão além daquelas paredes branquinhas do nosso mundinho, estão além dos muros das nossas colônias evangélicas. Queremos nos enclausurar em monastérios evangélicos, monastérios modernos, bem distantes da devassidão do mundo, bem distantes desse mundo pervertido, para nos manter puros, para nos manter intocáveis pela sujeira que esse mundo tem. Queremos reter somente para nós as dádivas celestiais. Mas será que nos esquecemos que fomos chamados para sermos luz do mundo e sal da terra? Será que nos esquecemos que devemos irradiar a luz de Cristo para esse mundo que vive em trevas? Israel havia se esquecido que Deus os separou para que eles fossem exemplo para as nações em volta, para que eles pregassem a Jeová, pregassem ao Senhor para aqueles povos pagãos. Israel tinha se esquecido e retinha somente para ele todas as bênçãos. O que fazer com o ID de Cristo então? O que nós fazemos com Mateus 28, com o ID de Cristo? Meus irmãos, o ID é até onde nos convém? Para que Cristo nos salvou? Uma pergunta sincera. Para que possamos nos trancafiar em templos cada vez mais luxuosos e nos encher de boa teologia enquanto o mundo jaz no maligno? O que nos resta depois de sermos salvos por Cristo? É sentarmos nas nossas poltronas confortáveis à espera do seu chamado glorioso para o céu? É isso? Vida cristã se resume a isso? O que fazer com os eleitos escondidos em celas de prisão? O que fazer com seus eleitos que vivem em países cruéis e perseguidores da fé cristã que ainda são os próprios perseguidores? O que fazer com essa gente? O que fazer com os nossos ninivitas? Elizabeth Elliot recebeu o mesmo chamado do Senhor. Após a morte do seu marido, Jim Elliot, e dos seus 4 amigos missionários, no Equador, pelas mãos da tribo dos Aucas, ela entendeu que deveria retornar àquele lugar para conviver entre aqueles que mataram brutalmente o seu marido e pregar o amor de Cristo aos assassinos do seu marido.
Os seus ninivitas eram os aúcas. E para eles ela entendeu que também havia graça e misericórdia. Citando duas frases de Elizabeth Elliot: eles não eram meus inimigos pessoais, eram pessoas por quem Cristo também morreu. Se o Evangelho é verdadeiro, então ele é verdadeiro também para eles. Como resultado, a gente bem conhece a história, que um homem chamado Mincaye, que foi um dos assassinos de Jim Elliot, se rende a Cristo, se tornando um pregador do Evangelho entre o seu povo, e se tornando amigo íntimo e pessoal de Elizabeth Elliot. A graça alcançou quem não merecia, mas é graça justamente porque ninguém a merece. Ninguém a merece. Nem os aúcas, nem os ninivitas, muito menos nós. Por isso é graça, porque ninguém é digno do favor de Deus. A segunda verdade que temos no texto, que eu compartilho com os irmãos, é que existem bênçãos. Presta muita atenção nisso. Existem bênçãos provenientes do próprio diabo. Te escandaliza isso? Mas é a realidade que temos no texto. Existem dádivas, existem bênçãos provenientes das mãos de Satanás. O texto diz: Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu até a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Decidido a rejeitar os desígnios de Deus, de pregar para um povo indigno do amor de Deus, Jonas ousa trafegar para bem longe de Nínive. Ele então pensa, ele elabora, ele arquiteta o seu novo destino. Que tal os confins da terra? Que tal Tarsis? Tarsis é uma boa opção. Para isso era necessário até Jope, onde tinha um porto, e deste porto ele partiria para Tarsis. O seu plano de fuga para Tarsis estava acontecendo. O que Jonas faz? Ele vai até Jope, vai até o porto, e o que ele encontra em Jope? O que ele encontra no porto atracado? Um navio para Tarsis. Olha que bênção, olha que maravilha, santa providência do Senhor. Jonas então pergunta, ali naquele local, qual seria o custo para realizar essa viagem? E ao constatar o valor da passagem, e uma rápida colocada na mão do bolso, tira suas moedinhas, e ele percebe que portava exatamente o que precisava para custear sua passagem de ida para Tarsis. Jonas tinha recursos para a sua viagem dos sonhos. Santa providência. Tudo estava realmente cooperando para o bem do seu plano. Tudo. Sem nenhuma interferência, sem nenhum impeditivo, todas as coisas cooperavam para o bem daqueles que amam a Deus. O Deus que lhe havia comissionado a ir a Nínive, em silêncio, falava nada, no brador do céu com uma voz severa, não deteve, esticando a sua mão poderosa, o segurando, falando: não, você vai para Nínive, você não vai para Tarsis. Não, silêncio, silêncio divino. Talvez fosse essa a vontade de Deus. Jonas pode ter pensado: pois há paz, pois há um caminho livre, há providência cooperando para o meu bem, para os meus planos. Em Jope havia um tapete vermelho estendido para o profeta desobediente entrar naquele navio, para adentrar naquele navio cheio de pagãos, que navegava para longe da presença do Senhor. Tudo ia bem. Que bênção! Mas a fuga bem-sucedida de Jonas, sucedida por hora, tá? Bem-sucedida por um momento,
nós veremos que Deus vai intervir com força e com violência. Mas a sua fuga bem-sucedida nos ensina uma verdade absurdamente muito importante, meus irmãos. A providência de Deus não se opõe aos preceitos de Deus. Não entram em choque. Se o que julgamos ser providência divina contrasta com a sua palavra, a providência em questão é satânica. Deus definitivamente não estava abençoando Jonas na sua fuga para Tarsis, como bem escreveu Charles Spurgeon. Jamais Deus contrariará Deus. Jamais a sua vontade revelada será contrariada por sua santa providência. Colocar em oposição a providência divina com os preceitos divinos é iniquidade. Meus irmãos, como bem escreveu Billy Graham, uma clássica frase, que é muito pertinente falarmos agora: toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto à sua disposição. Toda vez que os seus planos forem negligenciar e rejeitar a vontade de Deus revelada na sua palavra, não tenha a menor dúvida, sempre haverá um lindo tapete vermelho estendido por Satanás para que você desfile nele. E uma orquestra tocando, e aplausos, e holofote, e tudo que você imaginar. Se você segue por um caminho duvidoso, desfrutando de grande paz, desfrutando de sucesso, de reconhecimento, de prosperidade, não tenha a menor dúvida, Satanás é o seu patrocinador e o maior interessado no seu sucesso. Sempre terá uma enorme porta larga e um pavimentado e florido caminho largo para que você siga a voz do seu coração. Maldita providência satânica. Por isso não se engane, nem todas as possíveis bênçãos que lhe alcançam provêm das mãos de Deus. Julgue-as pela palavra. Se alguma delas se opõe à sua verdade, rejeite-as, é a cilada do diabo. Meus irmãos, não vivemos por vista, não vivemos pelas circunstâncias, vivemos pela palavra de Deus. Não pensem nem por um instante, nem por um segundo, que a orientação de Deus vem por meio das circunstâncias. As circunstâncias são totalmente indiferentes em si mesmas. A orientação vem de Deus por meio da palavra de Deus. Nunca é certo ir contra as Escrituras, nunca é certo fazer o mal, nunca é certo, ainda que você ache que tudo esteja dando certo para você. Não vivemos pelas nossas emoções distorcidas, que por vezes nos tentam convencer que provém de Deus. A alegria, a paz, a satisfação, o prazer que estamos sentindo, mas que se origina de pecados. Mas fazemos o que nos foi ordenado a fazer, ainda que nos custe paz, alegria e satisfação, pelo que está escrito na palavra. Fazemos a vontade do Senhor, ainda que para isso tenhamos que seguir para a cruz. E eu falo para você agora, nessa manhã, seja quem for, mas é para você. Talvez você esteja nesse momento da sua vida experimentando os seus melhores dias. Talvez você esteja experimentando os melhores dias da sua vida. Quanta coisa boa tem acontecido, não é verdade? Quanta bonança, quanto êxito, mas sua vida com Deus está ridícula. A sua intimidade com Ele, deplorável. Você tem navegado para Tarsis, meu irmão. Você tem navegado para bem longe de Cristo e você acha que tudo tem cooperado. Você acha mesmo que tudo isso é realmente bênção de Deus? Bênção é obedecer sem ver nada, sem sentir nada. Bênção é dizer
para o Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida, mesmo que tudo esteja de cabeça para baixo, mesmo que a minha vida esteja um inferno na terra, mesmo que minha vida seja derramada como um sacrifício ao Senhor, aí sim, experimentaremos a santa providência de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo nos diz algo muito importante. Acompanhe a leitura comigo, 2 Coríntios 4, 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás se empenha arduamente em manter este mundo envolto em trevas. É o seu principal trabalho. E sempre apoiará a nossa negligência em cumprir o ID de Cristo. Sempre nos deixará em paz, se a nossa missão, como servos de Deus, como igreja de Cristo, se resume em nos tornar imponentes, reluzentes, sofisticados, admiráveis. Viveremos imunes à perseguição, à hostilidade do mundo, se permanecermos indiferentes aos perdidos, indiferentes a missões, por exemplo. Pode ser, e eu pensei muito para escrever isso e para falar isso, pode ser que o próprio diabo tenha proporcionado o sossego e a prosperidade que a igreja ocidental tem desfrutado, porque talvez estejamos a caminho de Tarsis e não de Nínive. Talvez a paz que a igreja ocidental tenha desfrutado, talvez a paz que você tenha experimentado seja a paz do diabo. Aquela paz que provém de uma vida que foge dos desígnios do Altíssimo. O diabo olha para alguns crentes e diz: são leões sem dente, leões sem garra, deixa ele para lá. Não me incomoda, deixa ele sossegado, deixa ele viver a vida dele pacífica, não é ameaça para o meu reino. Que possamos refletir nessa verdade, que talvez a nossa paz seja uma paz indevida e ilegítima, proveniente do próprio diabo. Meus irmãos, Jonas disse não para o Senhor, caminhando para o final, porque julgava os ninivitas indignos do amor de Deus, e de fato eles eram indignos do amor de Deus. E Jonas abandona a sua missão de ir até aquele povo, mas Jonas aponta para alguém além dele, que também foi enviado a uma missão de resgate, também para pregar arrependimento de pecados e salvação a um povo indigno. Mas onde Jonas falha, Cristo cumpre perfeitamente, descendo não para Jope, não para longe da vontade de Deus, mas descendo às profundezas desta terra, como servo, como homem, indo ao encontro de uma multidão de ninivitas, de gente da pior espécie, como eu e como você. Cristo obedeceu e veio para nós, como nosso profeta, como nosso sacrifício, como nosso redentor, porque Ele não considerou sua própria vida como preciosa, Ele nos amou, nos salvou, nos garantiu perdão eterno. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que padeceu desde o princípio da sua vida nessa terra, sem encontrar paz, sem encontrar descanso, sem ter um tapete vermelho estendido para Ele, sem ter honrarias. Ele veio até essa grande Nínive, experimentou a maldade dos seus moradores, mas para muitos dos seus moradores, para uma multidão, melhor dizendo, o seu amor os constrangeu e os alcançou.
os transformando em cidadãos de Nínive, em cidadãos da Nova Jerusalém. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por esse Deus que não nos considerou, que não levou em conta a nossa maldade, a nossa devassidão, a nossa miséria, a nossa sujeira, e veio ao nosso encontro. Não permaneceu imóvel no seu trono, se vestiu de homem, viveu a vida perfeita que você e eu jamais conseguiríamos viver, e morreu morte de cruz, humilhado, mas ressurgiu em poder e subiu aos céus. Graças a Deus por Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, bendito Pai, louvado seja o nome do seu Filho Jesus Cristo. Te louvamos porque o Evangelho é o escândalo que o mundo não entende, de que para os piores há esperança, para os mais deploráveis, mais indignos, há esperança de vida eterna. O mundo não entende que um Deus justo, um Deus bom, santo, aceita pecadores no seu reino, pecadores que se arrependem, pecadores que abandonam os seus pecados e se voltam para aquele que é capaz de salvá-los, que é o Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, nesta manhã de domingo, rogo pelo Teu Espírito, que muitos se arrependam, que muitos se reconheçam como miseráveis e carentes de salvação, e se humilhem, se submetam ao senhorio de Cristo. Eu rogo por aqueles que estão em trevas nessa manhã, perdidos, seja aqui, seja em casa, seja assistindo posteriormente pelo YouTube, seja onde for, que a Tua palavra os alcance, que Teu Espírito os transforme e que sejam resgatados para o reino da luz do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Há esperança para o pior dos pecadores, há esperança para você, meu irmão. Arrependa-se. Esse é o clamor que nós fazemos. Graças te damos, Senhor Deus, porque a Tua mensagem é poderosa e transforma, é eficaz. Cristo consumou Tua obra, e te louvamos porque nenhum dos seus ficará para trás. Nos abençoe, Senhor, nessa manhã, colocando essa palavra em nossos corações, e nos ensinando a termos compaixão por aqueles que o Senhor tem compaixão, nos ensinando, Senhor Deus, a ter esperança da salvação daqueles que julgamos improváveis, porque Tu és capaz de trazer mortos à vida. Te louvamos e oramos e pedimos todas as coisas no nome de Cristo Jesus.